Olá e sejam muito bem-vindos ao Linked Books. Eu sou a Cristina e este é o meu projeto literário onde leio livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje, o tema deste vídeo é o livro As Afinidades Eletivas do autor alemão Johann Wolfgang Goethe. Muito obrigada pelo seu interesse neste vídeo, por estar aí desse lado a assistir. Agradeço do fundo do coração. Vou então falar-vos hoje sobre um livro de um autor alemão, Johann Wolfgang Goethe. Espero estar a pronunciar bem o seu nome. As Afinidades Eletivas é o título deste livro, que data de 1809, a primeira publicação, portanto estamos aqui nos inícios do século XIX. Vem no seguimento da leitura de Pais e Filhos de Ivan Turgenev, um autor russo. Irei dividir este vídeo em três partes, como tem sido habitual. Primeiro vou-vos falar como é que vim dar esta leitura, não é? A ligação, vou explicar a ligação entre o Pais e Filhos e as afinidades eletivas. Depois de vos explicar a ligação entre os dois livros, vou então desabafar aqui convosco, partilhar convosco as minhas emoções, as minhas impressões sobre este livro, sobre como foi a minha experiência de leitura das afinidades eletivas de Goethe e depois, por fim, vou identificar quais foram as referências que encontrei durante esta leitura a outros livros e a outros autores que, como sabem, é o alimento deste projeto, não é? São as referências literárias que ficam, as menções a outros livros e a outros autores que constituem depois a lista de livros a serem lidos no futuro. Por que é que eu li este livro? Ora, esta é a primeira parte deste vídeo e vou-vos então explicar como é que eu cheguei até este título, que é um pouco menos conhecido, de um autor que é muito conhecido, não é? Goethe, um autor clássico alemão, um dos autores mais influentes da literatura alemã, e como há pouco já vos revelei, foi no Pais e Filhos de Ivan Turgenev que encontrei a referência ao autor, não ao livro As Afinidades Eletivas, mas ao autor Goethe. Foi na página 32 desta edição da Relógio d'Água. Esta é uma edição de 2010 e encontrei a seguinte frase: os antigos ainda vá que não vá. Noutro tempo tinham o Schiller ou Goethe. Aqui o meu irmão tem uma devoção especial por eles. Ou seja, apenas foi mencionado o autor. E eu, na altura, fui à minha estante, fui procurar os livros deste autor que tinha e o único que estava na estante, sem ter sido lido, era este As Afinidades Eletivas, porque já numa outra temporada do Link Books ele já tinha sido mencionado por outros livros, eu já o tinha comprado, mas não cheguei até ele na altura. Eu fiquei muito feliz por Gutter ter sido novamente mencionado, porque as experiências que eu tive com este autor foram todas muito positivas, especialmente duas, que foi este livrinho, o Werther de Goethe, que é um romance epistolar que narra as aventuras de um jovem chamado Werther e as suas desventuras amorosas, já que ele vive um amor não correspondido. É um livro delicioso e foi um 5 estrelas na altura. É o livro mais antigo que eu li deste autor e não foi nesta edição, foi numa outra edição que entretanto já não tenho na estante, mas encontrei esta edição numa feira de antiguidades e achei-a muito fofinha e como era um livro que me trazia muito boas recordações, então trouxe-o para casa. É um livro que recomendo, este Werther de Goethe. Este é outro livro que estava na minha estante do autor e que também, quando o li, foi um 5 estrelas. Eu fiquei fascinada por este livro. Só há pouco tempo descobri que Fausto é uma lenda que tem sido interpretada por vários autores ao longo dos anos. Eu não li ainda nenhuma das outras. Temos, por exemplo, o Fausto de Christopher Marlowe, temos também o Fausto de Thomas Mann e até
o nosso Fernando Pessoa já escreveu o Fausto. E aqui este foi o meu primeiro contacto com um produto literário dessa lenda. E fiquei realmente muito fascinada. É o tema do pacto com o diabo, não é? De vender a alma em troca de favores, em troca de riquezas, enfim. E eu adorei também este livro. Não foi também esta a edição que eu li. A edição que eu li original foi esta. Também a de Werther não foi aquela que vos mostrei, foi esta. Mas entretanto, eu quando gosto muito dos livros, gosto que outras pessoas também os leiam e costumo oferecê-los, dá-los, enfim. E agora, entretanto, também encontrei esta edição baratinha numa feira e trouxe para casa. Quero muito voltar a ler estes dois livros porque foram realmente experiências muito marcantes e já os li há muitos anos atrás. Aliás, quando eu primeiramente fui ler Goethe, eu achava que ia estar perante uma leitura difícil, inacessível, porque já era um clássico muito antigo para mim na altura, e acabei por encontrar uma linguagem muito acessível, histórias muito boas, muito cativantes, e também não foi exceção aqui o que eu encontrei nas Afinidades Eletivas, que é um clássico realmente muito, muito acessível e muito interessante. Ainda deste autor e na estante tinha o Torquato Tasso, que é também uma peça de teatro que Goethe escreveu sobre um poeta que de facto existiu, inspirado nesse poeta Torquato Tasso. Esta foi a leitura menos positiva, ainda assim foi um 3 estrelas, eu gostei desta leitura, mas enfim, este personagem, este poeta que é a figura principal, achei-o muito diva, muito, enfim, exagerado, dramático, porque claro, isto é um drama, mas muito, enfim, demasiado sensível e aquilo que eram os temas aqui, a incompreensão artística, o tentar fazer valer, tentar fazer com que os outros valorizassem mais o seu trabalho, não ser compreendido. Esses temas ficaram um pouco aquém por causa da forma como este personagem está construído, que não gostei muito dele. Então a leitura ficou assim um bocadinho menos interessante, mas não foi uma má leitura, foi uma leitura que eu gostei de fazer e que acrescenta aqui à minha experiência de ler Goethe. E foi assim que acabei a ler As Afinidades Eletivas de Goethe, Pais e Filhos, mencionou o autor, fui à minha estante, tinha 4 livros, só um deles ainda não tinha lido, As Afinidades Eletivas, e foi esse que eu fui ler. Qual é a minha opinião sobre este livro? Ora, para a segunda parte deste vídeo vou aqui falar-vos muito resumidamente, ou espero, sobre este livro e sobre como foi lê-lo. Eu digo resumidamente porque eu quero não revelar demasiado, porque este livro é bastante surpreendente em vários pontos e não quero revelar demasiado aquilo que se vai aqui passar. Está muito, muito bem escrito. É muito cativante e lê-se de uma forma muito, muito suave, muito fluida. A única coisa que eu gostei um pouco menos na forma como este livro está construído é que ele está repartido em duas partes. E há uma enorme discrepância, pelo menos assim eu o senti, uma enorme discrepância entre as duas partes. Temos uma primeira parte em que o ritmo dos acontecimentos é muito diferente do ritmo dos acontecimentos da segunda parte, parece até estilos narrativos diferentes, mas eu não gostei desta mudança. Houve muitos acontecimentos neste livro, é um clássico que não é aborrecido de ler, eu pelo menos não achei. Há aqui algumas partes sobre a descrição dos jardins e sobre as construções que um casal está a fazer na sua casa, está a melhorar uma propriedade rural para onde se retiraram, a forma como depois vão construindo e vão remodelando a sua propriedade, por vezes torna-se um pouco aborrecido, mas rapidamente também começamos a perceber que essas ações, esses acontecimentos servem também por vezes como metáfora e por vezes como impulsionadores também, precipitadores da ação. O mais interessante deste livro é o seu título, que é o que parece até mais estranho, não é? Eu, pelo menos,
As afinidades eletivas, para mim, é um título estranhíssimo, mas todo este título é uma enorme metáfora para aquilo que depois vai acontecer durante este livro. Porque as afinidades eletivas, eu não sabia, mas é um termo da química. E as afinidades eletivas definem então, segundo a química, a afinidade natural que certas substâncias têm para se ligarem entre si, substituindo outras no processo. Não vos posso contar, não é? Não vos posso contar a história, mas esta afinidade natural das substâncias se interligarem entre si, algo natural que as substâncias fazem, no fundo, o autor vai fazer isto aqui com uma experiência com pessoas. Começamos por este nosso casal retirado lá na sua propriedade a viver o amor das suas vidas, não é? Na idade madura e completamente tranquilos, e de repente outras pessoas vão ser introduzidas e vai haver então uma série de afinidades naturais que se vão estabelecer. E, enfim, isto vai mexer aqui muito com emoções, com comportamentos, com normas sociais, com expectativas morais e sociais. Enfim, eu acho este livro um livro muito, muito curioso, muito delicioso de ler e não é um livro pesado, apesar de ter aqui vários temas fortes, mas é um livro muito bem escrito, que se lê muito bem. É um clássico que vos aconselho para a vossa leitura e é isto. As afinidades eletivas, um clássico, 1809, século XIX, um autor alemão muito, muito, muito sonante. Este nome, Goethe, um nome clássico da literatura alemã que vos aconselho. E agora, referências literárias encontradas durante a leitura de As Afinidades Eletivas de Goethe. Como podem ver, eu não tenho aqui muitas marcações e as marcações normalmente são sinónimo, nem sempre, mas normalmente são sinónimo de ter encontrado uma menção a um autor, uma referência a um livro. E diz assim na página 156: um nobre grego que sabe pintar também heróis não desdenha de forma alguma pôr os seus a chorar quando a dor os atinge. Um nobre grego é Homero, e esta referência aqui dele pôr os heróis a chorar, vou aqui só mostrar-vos então a Ilíada de Homero. Esta referência de colocar os heróis a chorar tem a ver aqui logo com uma quesília que acontece no canto primeiro entre dois nobres gregos. E este desentendimento entre os dois tem a ver com uma escrava, que era de Aquiles, era um prémio de guerra e que Agamemnon lhe exige. Mais do que Aquiles ficar sem a sua escrava, que ele gostava muito dela, a Briseida, mais do que isso, foi uma ofensa à sua honra, ao seu prestígio. E Aquiles ficou tão ofendido que ele retirou-se mesmo do campo de batalha e não combateu até depois acontecer um outro acontecimento, aconteceu um acontecimento, ocorrer um acontecimento lá mais para a frente, que também é um acontecimento muito poderoso na Ilíada. Aliás, esta história é incrível, vocês já sabem que são dos meus livros preferidos, a Ilíada e a Odisseia. Então, havia esta quesília entre os dois, Aquiles retira-se mesmo do campo de batalha e, para além de se retirar, ainda foi enfim, tentar influenciar o decorrer da guerra, porque ele era filho de uma deusa, da deusa Tétis, e pediu à sua mãe para intervir junto de Zeus, para Zeus fazer com que, ou melhor, favorecer um pouco mais os troianos, para que a sua falta no campo de batalha fosse mais sentida. Ou seja, Aquiles ficou mesmo muito magoado com esta perda da sua escrava, do seu prémio de guerra. Outra referência literária encontrei na página 164, onde diz assim: ao descansar debaixo das antigas tílias,
tal como Filémon com a sua Baucis. Filémon e Baucis são duas figuras de uma das lendas de uma das lendas mitológicas que Ovídio compilou neste seu poema épico chamado Metamorfoses. Ovídio é um poeta latino da Roma antiga e o que ele fez foi juntar todas as lendas, ou não são todas, há algumas aqui que falham, mas juntar lendas da mitologia grega, adaptando, não é, aos nomes romanos. Houve aqui uma apropriação grande dos romanos às mitologias, às lendas, aos deuses da Grécia. Como sabem, por exemplo, Zeus da Grécia antiga é o Júpiter de Roma, mas são os mesmos deuses, não é? As mesmas histórias, o mesmo passado, enfim. E aqui Ovídio, nas suas metamorfoses, escreve essas lendas de uma forma até cronológica. Eu já comecei a ler este livro, vou recomeçar porque comecei, entretanto já se meteram aqui uns dias de férias e eu quero levar isto seguidinho e dedicar-me muito a este livro porque ele é maravilhoso. Eu adoro mitologia grega, aqui com nomes romanos. Eu preferia que fosse com os nomes gregos, mas não há problema nenhum também. As histórias continuam muito belas. E esta história de Filémon e Baucis é uma história em que eles acabam transformados em árvores, ou seja, metamorfoseados em árvores. Há sempre aqui nestas lendas uma metamorfose, ou em pedras, ou em árvores, ou em, enfim. E esta é uma história de amor muito bonita, a de Filémon e Baucis, porque eles acabam transformados em árvores e com os seus ramos entrelaçados, como prémio por terem acolhido Júpiter quando pediu abrigo. Transformou-se o Júpiter num mortal, foi a uma aldeia, pediu abrigo, pediu guarida, e só mesmo Filémon e Baucis, que eram muito, muito pobres e não tinham quase nada para oferecer, o acolheram. Júpiter enfureceu-se e castigou essa aldeia, poupando Filémon e Baucis e recompensando-os para a eternidade. É uma história, uma lenda mitológica muito bonita. Hei de encontrar aqui mais para a frente quando a ler as Metamorfoses do Ovídio e trarei aqui depois o resultado. Depois encontrei aqui uma referência que, se não fosse as notas no final do livro, eu não a teria identificado, porque diz assim: raramente se esquecia de levar um livro, de modo que, com o menino nos braços, enquanto lia e caminhava, ela mais parecia uma encantadora penserosa. E isto, penserosa, tinha uma nota aqui para o fim do livro. Verifiquei que era uma referência a um poema de Milton. Não sei se ainda se lembram do vídeo que eu fiz aqui no canal sobre um livro chamado Paraíso Perdido, de John Milton, o seu grande, grande épico, uma das obras mais importantes da literatura mundial e da literatura inglesa. E temos aqui a explicação do Penserosa, eu vou-vos ler. Penserosa. A figura melancólica do penseroso era um motivo frequente da pintura e da literatura, por vezes com tratamentos duplos e contrastantes, como nos poemas de Milton, L'Allegro e El Penseroso. E então eu encontrei esta edição bilingue, já muito antiga, da Inquérito, que são os dois poemas, portanto, aqui no aspecto contrastante. Para além do Il Penseroso, temos também um poema chamado L'Allegro. Tenho alguma curiosidade? Outra referência encontrada foi na página 187 e diz assim: ela se assemelhava mais a uma viúva de Éfeso do que a uma rainha da Caria. E nas notas ajudou-me a identificar uma obra que eu por acaso até já li, mas não me lembrava bem desta figura da viúva de Éfeso. Parece que esta figura da viúva de Éfeso
invoca traição e infidelidade. A viúva de Éfeso é a viúva infiel, figura de um episódio do Satyricon de Petrónio. Ora, o Satyricon de Petrónio, estamos aqui novamente nos autores latinos da Roma Antiga. Foi um livro que eu li e isto é muito curioso, porque eu li este livro, recordo este livro com bastante mal-estar, não gostei, assim, pensando na leitura que fiz, achei que não tinha gostado. Se me tivessem perguntado aí na rua há uns dias, eu diria que não leiam o Satyricon de Petrónio, porque eu não gostei nada. Mas agora, para efeitos de recordar a minha opinião, fui procurar no Goodreads o que tinha escrito e não encontrei nada escrito, mas encontrei um 4 estrelas. Portanto, eu não escrevi a opinião na altura, mas 4 estrelas significa que eu gostei muito. Li nesta edição, já não tenho a edição em casa, por acaso até há pouco tempo vi esse livro numa feira, mas pensei, não o tenho, mas também não o quero, porque não era algo que eu quisesse reler, mas agora tenho mesmo de o reler para tentar perceber, afinal, eu gostei do livro ou não gostei do livro? Qual é a minha opinião de agora? Foi algum erro no Goodreads? A minha sensação é mesmo péssima em relação a esse livro, tal como é em relação ao livro A Arte de Amar de Ovídio, que eu até colocava esses dois no mesmo saco. Portanto, não gostei da Arte de Amar de Ovídio, como achava também que não tinha gostado do Satyricon de Petrónio. E vamos a ver então o que é que vai acontecer. Vai ficar então agora na lista de livros a serem lidos para o Linkbooks, para o futuro, e tenho agora bastante curiosidade até para leitura futura. Então, o Satyricon de Petrónio, um livro que eu não sei o que pensar sobre ele, porque recordo com mal-estar, com emoções negativas, como um livro que não gostei de ler, e no meu Goodreads tenho lá 4 estrelinhas, ou seja, como se eu tivesse gostado bastante daquela leitura. Temos a Ilíada de Homero por causa de fazer referência ao choro do guerreiro Aquiles, que era realmente um guerreiro bastante emotivo. Ao longo desta história vai haver outras emoções, outros momentos bastante emotivos que envolvem Aquiles. Temos Ovídio, as suas metamorfoses por causa da lenda de Filémon e Baucis, uma lenda de amor. Estas duas figuras da mitologia representam o amor eterno, o amor verdadeiro, o amor duradouro. E depois temos aqui L'Allegro e Ele Penseroso, que é um livro novo que surge aqui no canal. O autor não é novo, portanto, John Milton já aqui falámos sobre ele. E agora temos ou melhor, dois poemas novos. E é tudo por hoje. Muito obrigada por estarem aí desse lado, por eu poder desabafar aqui tudo o que me vai na alma em relação aos livros que leio. Desta vez, As Afinidades Eletivas de Goethe, um livro que eu gostei muito, que vos aconselho, e todos os livros que andaram aqui à volta, não é? O livro que levou à leitura deste e agora os livros que ficam para minha leitura depois da leitura deste. Espero que não deem então este tempo aqui passado comigo como tempo perdido. Espero que tenha valido a pena ter estado este bocadinho a ouvir-me falar. Por mim, eu desejo-vos muito boas leituras e espero voltar em breve com outro vídeo que penso que será sobre uma lenda infantil dos irmãos Grimm, ou melhor, publicada, recolhida, coletada pelos irmãos Grimm, que se chama Rumpelstiltskin. Até ao próximo vídeo, um beijinho e boas leituras!